Fala, torcida vascaína e amantes do futebol. Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante pela história. Que tal uma viagem no tempo? Vamos explorar cada detalhe dessa jornada incrível. Vamos juntos desvendar a história do Estádio São Januário, a Casa do Vascão, um verdadeiro monumento do futebol brasileiro. Inaugurado em 1927, o estádio foi um marco para a época, um símbolo de inovação e coragem. Imaginem só, o Brasil ainda dava seus primeiros chutes no futebol, e o Vasco da Gama, com a ousadia que lhe é peculiar, ergueu um dos estádios mais modernos da América do Sul. Um verdadeiro feito. A construção do estádio foi uma resposta à elitista Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, que fechava as portas para clubes formados por negros, operários e imigrantes. Uma verdadeira revolução social no esporte. O Vasco, time da comunidade portuguesa e símbolo da inclusão, não se intimidou. Enfrentou os desafios de frente. Com a ajuda de seus torcedores, muitos deles operários, o clube construiu seu próprio palco para a glória. Uma verdadeira obra do povo. A partir daquele momento, o São Januário se tornaria palco de grandes jogos, momentos históricos e muita, mas muita emoção. Um verdadeiro caldeirão de paixões. Preparem o coração, pois a história do Caldeirão está apenas começando. Muitas glórias ainda estão por vir. Nos anos 30 e 40, o São Januário se consolidou como um verdadeiro caldeirão da paixão vascaína, onde cada jogo era uma celebração de amor ao clube. O estádio testemunhou o surgimento de craques lendários como Friedenreich, Leônidas da Silva, que com suas habilidades e carisma conquistaram os corações dos torcedores, e Ademir Menezes, que encantaram o Brasil com a camisa Cruz Maltina, deixando um legado inesquecível no futebol brasileiro. Foi nesse período que o Expresso da Vitória, um dos times mais vitoriosos da história do Vasco, conquistou títulos memoráveis, marcando uma era de ouro para o clube. O Campeonato Carioca de 1945, com a histórica goleada de 9-0 sobre o América, foi um dos momentos mais marcantes da década. E o título invicto do Campeonato Carioca de 1949, com direito a um sonoro 5-1 no Flamengo, ficaram na memória de todo vascaíno, simbolizando a supremacia do clube na época. Em 1940, o estádio recebeu um comício histórico do então presidente Getúlio Vargas, que anunciou a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, um marco na legislação trabalhista brasileira, um marco na história do Brasil, anunciado no coração do povo, que representava a luta contra a desigualdade e a busca por direitos iguais. O estádio se tornava um símbolo da resistência, da luta por justiça social e da união de um povo em torno de um ideal, e da paixão pelo futebol, que transcende gerações e continua a inspirar torcedores até os dias de hoje. Com o passar dos anos, o São Januário acompanhou o crescimento do futebol e as necessidades de modernização. Entre as décadas de 50 e 70, o estádio passou por diversas reformas e ampliações. A capacidade, que já havia sido aumentada para 40 mil pessoas, foi ampliada para 60 mil e depois para 80 mil. Embora o Maracanã tenha ficado pronto a tempo, o São Januário sediou alguns jogos do Torneio Rio-São Paulo, mostrando sua capacidade de receber grandes eventos. O estádio também recebeu jogos da seleção brasileira, consolidando-se como um dos palcos mais importantes do futebol nacional. Nessa época, o São Januário também passou a ser palco de outros eventos culturais, como shows musicais e comícios políticos. Rumo ao novo milênio, São Januário se moderniza, trazendo novas esperanças e expectativas para os torcedores. Os anos 80 e 90 foram marcados por grandes desafios e conquistas para o Vasco e para o Brasil, períodos de intensa transformação e crescimento. Em 1989, o Brasil conquistava a Copa América e o Vasco, liderado por Romário, levantava o Campeonato Brasileiro após 15 anos de jejum, um feito memorável. Para acompanhar a modernização do futebol, o estádio passou por novas reformas,
com a instalação de refletores mais potentes, modernização dos vestiários e ampliação da área de imprensa, garantindo melhores condições para todos. A capacidade do estádio foi readequada para 35 mil pessoas, priorizando a segurança e o conforto dos torcedores, proporcionando uma experiência mais agradável. Nessa época, o São Januário recebeu jogos importantes, como a final da Copa do Brasil de 1992, quando o Vasco se sagrou campeão em um jogo emocionante contra o Palmeiras, marcando a história do clube. O São Januário se modernizava sem perder sua essência, mantendo viva a paixão e a tradição do futebol. Tradição e renovação, reformas e futuro do Caldeirão. O novo milênio chegou e o São Januário continuou a ser palco de grandes momentos do futebol brasileiro. O Vasco conquistou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro de 2000 e a Copa Mercosul de 2000, e o estádio recebeu jogos memoráveis, como a final da Copa do Brasil de 2011, quando o Vasco se sagrou campeão contra o Coritiba. Para manter a tradição e acompanhar as novas demandas do futebol moderno, o São Januário passou por novas reformas nos anos 2000 e 2010. Em 2013, o estádio recebeu o jogo entre Brasil e Chile, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, mostrando que o Caldeirão continua apto a receber eventos esportivos de grande porte. São Januário, símbolo da luta e da resistência. O Estádio São Januário é muito mais do que um palco para o futebol. Construído com o suor e a dedicação da torcida vascaína, o estádio representa a vitória da inclusão sobre o preconceito. Suas arquibancadas, sempre vibrantes, ecoam a voz do povo, que encontra no estádio um espaço para celebrar a paixão pelo esporte e pela vida. Em 2024, novas reformas estão planejadas para o São Januário, com o objetivo de modernizar ainda mais o estádio e oferecer mais conforto e segurança aos torcedores. O São Januário é um legado para as futuras gerações. Que as futuras gerações possam continuar a escrever a história vitoriosa do Caldeirão, honrando o legado de luta e resistência que o estádio representa.